É, da Sibila de Cuma. É. Você já ouviu falar na Sibila de Cuma? Não, as síbilas... É Sibila ou Síbilas? Acho que é, sei lá. As sibilas eram tipo Profetisas, né? Pitonisas, né? É, exatamente. Então, a última profecia da Sibila de Cuma, ela falava que ela usou esse termo traduzido para latim, Novus Ordo Seclorum, né? Que ela falava que uma nova era ia ser a aurora de uma nova era, com uma nova ordem dos séculos, do mundo e tal. Então vem lá da Sibila de Cuma. Só que aí, eu acho que... A era de Aquário, na época hippie. Sim, talvez os intérpretes olham e falam, será que ela já estava falando sobre isso, né? Vista New York, inclusive, recentemente, eles publicaram um artigo que eu falei, cara, não tem nada a ver isso. Por quê? Falando que agora, coincidentemente, que o Trump voltou ao poder, eu não sei se eu vou falar certo, porque eu não manjo de astrologia, Tá. Plutão está se alinhando com Capricórnio e isso significa uma nova era que está chegando e é a mesma conjunção astral que havia na época da Revolução Americana e Revolução Francesa. Cara, Então, estamos esperando algo grande. grandes convulsões da sociedade, contestação ao poder das elites e grandes revoluções. Eu falei, poxa, será que tem conexão com a Era de Aquários, essa Sibila de Cuma? Não sei, pode ser. O evento que muita gente está falando, O evento geofísico e tal, que tá em alta pra caramba. Inclusive, esse assunto é muito interessante porque hoje, inclusive no meu canal, eu tava tratando daquela empresa do Musk, que é a Boring Company. Que é? Essa é a empresa menos badalada dele, mas que guarda assim... Nunca ouvi falar, né? Nunca ouviu, não? Não, Boring Company. The Boring Company. É como se fosse um perfurador de túneis gigante. Ele desenvolveu uma máquina para perfurar túneis que... Para fazer o quê? Túnel mesmo? Então, de estrada? ele começa dizendo que é para facilitar o trânsito nas cidades e tal. Fez um protótipo em Las Vegas. Mas, na verdade, quando você olha os investidores nesse projeto, tem o VAI Capital, né? O VAI Capital no pessoal lá dos Emirados Árabes, que estão aficionados pela fabricação de bunkers subterrâneos de luxo. Exato. Então a galera da conspiração já tá falando, olha lá, The Boring Company, esse é a máquina, né, que perfura os túneis, né? Só que assim, isso aí é outro patamar de agilidade, perfura numa velocidade incrível. O tatuzão o tatuzão meio slow motion, né? Sim. Esse aí é The Flash, o The Flash do tatuzão The Flash. Esses caras que financiaram a empresa, né? O VAI Capital, um fundo de investimento que foi cofundado pelo Peter Thiel. Esses caras são caras aficionados por bunkers subterrâneos. Inclusive o Peter Thiel, que é o bilionário que era sócio do Musk, ele tem um bunker enorme na Nova Zelândia. E quem revelou isso foi o Sam Altman, que é amigo dele, também aficionado por esse negócio de bunker e fim do mundo, que é o CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT, né? Então essa empresa, The Boring Company, os caras estão achando que ele, na verdade, está recebendo patrocínio de poderosos do mundo para eles criarem abrigos subterrâneos para o evento. Sei. Entendeu? Para esse evento geofísico. Inclusive... E as séries, os filmes, parece que estão indo nessa linha também. Tem uma série... Não sei se você assistiu, do cara que faz um multimilionário que faz um bunker lá na Islândia. Assistiu por sua causa. Exato, Como é que é? Assassinato no fim do mundo? Isso, tudo a ver com isso, tudo né? a ver. Ele reúne as mentes mais brilhantes do mundo. Leva a galera top pra lá. Não sei o que, pra levar pra lá, pra meio que começar uma parada se tiver nesse evento que vai começar. Isso. E a gente sabe que na Noruega tem um negócio que tá sendo chamado de Arca de Noé, que eles pegaram todas as sementes. Eu queria visitar lá, foi perto de onde eu fui ver a Aurora Boreal. Então, eu acho que são muitos sinais, né? Na verdade, quando você pensa nessa proposta do Musk de colonizar Marte, eu tava vendo uma entrevista recente com ele num podcast, ele falou claramente, olha, se você estuda as eras glaciais, você entra num rabbit hole, né, um buraco, uma toca de coelho profunda. Então ele começou a dar umas pistas. Ele falou, você vai perceber que a cada 10 mil anos acontece um evento geofísico de extinção em massa. Eu até conversei com o Sergião Sacani sobre isso. Ele falou, cara, não conheço não, mas o Musk tá falando sobre isso. E o Musk falou que, eu não tô falando era glacial no termo técnico, mas assim de uma forma mais coloquial. É quando os invernos são mais longos, os verões são mais curtos e os polos eles congelam mais. Ele fala, isso acontece de 10 em 10 mil anos, se você for mergulhar profundo nesse buraco, nessa toca de coelho, e você vai ver que são coisas estranhas, porque ele fala, nessa última era glacial, entre aspas, antes dela não tinha escrita, você não acha registro de escrita humana, depois você acha.
Então ele está querendo dizer que houve um evento de extinção em massa que levou a humanidade de volta para a Idade da Pedra Lascada ou para um Mad Max total, né? E ele fala, ou a gente vai ser destruído por isso, ele chega a citar a questão da inversão dos polos magnéticos, ou uma terceira guerra mundial. Porque ele fala, ó, no último século tivemos 2 guerras mundiais, se você considerar a Guerra Fria, tivemos 3. E ele acha, por essa tendência, a probabilidade de não ter a terceira é pequena. Deve ter. E ele fala, é por isso que a gente precisa colonizar Marte. E ele fala, não a Lua. Tem que ser Marte, porque a Lua também pode ser afetada por uma terceira guerra mundial. Eu falei, imaginei ele mandando um míssil atômico na Lua, maluco. Porra. Então, assim, o cara mais rico do mundo hoje, pelo menos oficialmente, já tá com essa neura desse evento. Ele tá falando sobre esse evento, né? Sei. Então, assim, tem algo... Muito estranho. Algo está no ar, né? Eles estão sabendo de alguma coisa. Mas vamos falar das guerras, né? Sim, tá com a guerra da Ucrânia, sim. Esse conflito no Oriente Médio. O que a gente pode aprender com essa guerra e espelhar ela com a Segunda Guerra Mundial, que é a mais recente que a gente teve? Então, como o nosso tema, a gente trata da Segunda Guerra Mundial e os super soldados e o ocultismo ali, né? Esse tema é super interessante. Já abordado, né? Desde Indiana Jones, Hellboy. Poxa, exatamente. A gente... Existia essa busca mesmo. Existia. Isso está documentado não só pelo nazismo, mas também os Estados Unidos fez também testes psíquicos. Sim. Total. Com soldados e tudo mais. Exato. É mesmo. Vou dar o nome dos projetos todos dos cientistas e das universidades e das bases militares, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o projeto Stargate, que era para criar paranormais do exército, era no Fort Meade, né? E está muito bem documentado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, né? O livro, não o filme. Porque encaravam cabras, que coisa específica. Então, o que aconteceu? Aí isso é anos 70, depois eu volto na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a realmente acreditar que os russos tinham espiões paranormais, por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, algumas das quais a gente vê um pouco em Stranger Things, né? Aquele tipo de coisa. Porque, vou dar um exemplo, códigos códigos atômicos que um general tinha, vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte, olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Sabelbein, que ele infelizmente falecido já, era major-general, general 3 estrelas do exército, ele comissionou um coronel chamado Jim Channon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou, ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie, com a roupa toda estampada, paz e amor, né? Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou Primeiro Batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou, aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou, pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele. E eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, o que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó. No prédio do outro lado da rua, tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que tá desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram,
quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele e descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sei. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como remote viewing, que é visão remota, que é o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É mesmo? O Uri Geller participava. O cara que entortava garfos. Entortava os garfos. E, inclusive, o livro, Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme. O filme é uma comédia em cima de uma história real. Mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channel, né? O Jim Channel é o Jeff Bridges que faz. O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller. Pô. E ele falando, eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller ele era membro do exército de Israel e dizem... Ela mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Ele... Aí o Ingosson, esse é o Ingosson. Mostrando ali o remote viewing, né, os desenhos. Tem desafios ao vivo que eles fazem, aí é sensacional. O cara acha a criança perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joseph McMonagall. Um jornalista da BBC tava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista tava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio impressionante mesmo. Ó, o Uri Geller entortando os garfos lá. Então a história do Uri Geller é muito interessante porque dizem, né, que, por exemplo, ele tava assim no quartel, aí passava um blindado, ele encostava no blindado e parava. Pô. Aí ele entrava num prédio e fazia uns negócios lá, caía a luz do prédio. Então ele fazia essas brincadeiras assim pra divertir a galera, né? Tinha alguma coisa. Tinha algo estranho, né? E aí ele previu aquela situação que aconteceu em Munique, que pegaram os atletas de Israel, né? Tô tomando cuidado com os termos aqui pra não dar zebra. Que infelizmente vários acabaram perdendo a vida. Ele fez um filme também. Exato. Então, o que ele fez? Ele, usando essas técnicas, ele visualizou isso. E ele falou pro pessoal, não mande os atletas para essa Olimpíada que vai dar problema. Os caras zoaram ele e aconteceu. Aí ele falou, nunca mais trabalho para vocês. Nunca mais, porque vocês não acreditaram em mim. Várias vidas. Que aconteceu. Aí ele foi trabalhar pra CIA. E pro exército americano fazendo o projeto Stargate. Então, assim, o Uri Geller participava e... O major general, né, que é o general Albert Stubblebine, ele falava que o objetivo último deles era desenvolver... São habilidades, assim, como essa de remote viewing, mas o topo seria matar uma cabra só olhando pra ela. Por isso o nome. E aí os caras perguntaram, mas vocês chegaram a esse ponto? Ele falou, chegamos. A matar? Ele falou que sim. Porra! O John Ronson no livro, que é um livro de jornalismo investigativo, né? Não é um livro de teoria da conspiração. Inclusive o cara é cético, né? Ele vai pesquisando, falando, não acredito, acho que é mentira, esses caras são loucos. Mas ele falou que ele viu um dos caras dar um nocaute num camundongo. Ele achou até que o camundongo tinha morrido. O camundongo tava numa jaulinha, aí o cara ficou olhando pro camundongo, do nada o camundongo caiu. Porra! Caiu de barriga pra cima. Mas depois ele voltou. Ele falou, isso foi o máximo que eu vi. Eu nunca vi ninguém matando cabra olhando, não. E ele dizia também que o objetivo era os caras passarem por paredes. Conseguir passar pela parede, né? E aí, então, daí o nome Os Homens que Encaravam Cabras, que criou esse projeto Stargate, que é o primeiro batalhão da Terra. Isso tudo nos anos 70? Isso nos anos 70, mas o projeto continuou. Na verdade, o que aconteceu? Quando esse projeto chegou na mídia, aí eles tentaram dar uma escondida no projeto. O que eles falaram? Não, esse projeto já teve, mas a gente está encerrando porque a taxa de acerto é muito pequena. A taxa de acerto é só 20%. Aí o Joseph McMonagall, que é eu acho, não sei se ele é sargento do exército, ele tá com 80 anos já. Ele falou o seguinte, olha, não é bem assim. Por quê? A nossa taxa de acerto era 20%, isso é verdade, mas tem um porém. O que a CIA e a inteligência do exército, da Marinha e da Aeronáutica não conseguia resolver, assim, os casos irresolvíveis, eles passavam pra gente. Pro projeto Stargate. Ou seja, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Ah, tá. Que é uma taxa maravilhosa, pô, não é não?
Então, o que aconteceu? Eles fizeram o que no meio da inteligência chama um hangout limitado, um limited hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui, e eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Então, o que o Jon Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9/2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas, eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. Mas é um projeto altamente classificado, né? Então, são grupos bem restritos aí. Mas hoje a gente tem documentação disso, né? Existem... O próprio livro do Jon Ronson, que é Os Homens que Encaravam Cabras, é uma boa documentação. E, na verdade, isso já... Aí, fazendo o link, isso já acontecia no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, o Joseph Mengele, ele não estava brincando de serviço. Ele realmente estava ali tentando desenvolver soldados, super soldados, né? Ele tinha carta branca, tinha cobaias à vontade, cobaia, que não tinha o menor poder de tinha decisão. Tinha orçamento à vontade. Mas isso começa na Segunda Guerra ou esse projeto da Alemanha, do exército, já estava acontecendo antes? E eu acho que ele ganha força quando o Adolfinho Bigodinho chega ao poder. O nojento, né? Sei. Eu evito até de falar o nome desse cara, para não incentivar a galera. Não atrair coisa ruim. Então, eu acho que foi ali que eles tiveram esse insight. Mas é claro que tem uma concepção mística dos alemães naquela época que incentiva isso. Por quê, hein? Porque principalmente do grupo dos alemães da época, o Himmler foi o cara que mais investiu nessa parte sobrenatural, espiritual. Então eles começaram a tentar justificar aquela ideia da raça superior alemã, os arianos, revendo a história. Eles foram revendo a história, chegando, através da teosofia da Helena Blavatsky, eles chegaram até a história de Atlântida. E com a história de Atlântida, eles partiram do princípio que esses grupos arianos são descendentes de civilizações da Atlântida, que eram filhos dos deuses nórdicos, né, descendentes de Odin, de Thor, de Bor, né, desses deuses nórdicos, e são como se fossem semideuses. Eles têm um DNA divino. Sim. E por isso eles têm essas habilidades excepcionais. Então, com essa concepção mística, eles começam a tentar desenvolver essas habilidades nos soldados. Aí entra a sociedade secreta Thule, né? E o conceito do Vril. O Vril é essa energia espiritual que pode ser mobilizada para fazer com que os alemães se tornem invencíveis. Principalmente se eles tivessem acesso a determinadas relíquias sagradas. Entre elas, a lança de Longino, aquela que teria perfurado a lateral de Cristo, né? Que foi a primeira coisa que o Hitler tomou quando ele invadiu a Áustria. Ele foi no principal museu da Áustria e tomou essa lança, né? Porque eles tinham uma concepção que o Terceiro Reich seria a consequência do Império Romano, evoluiu para o Sacro Império Romano Germânico e dali eles restaurariam como se fosse um novo Império Romano, um terceiro Império Romano, por isso que é o Terceiro Reinado, né, Terceiro Reich, através principalmente das relíquias da coroa e a lança de Longino. Ele achava que se ele tivesse as duas relíquias, ele seria invencível e ia criar um reino de 1000 anos. Que nem a gente vê no filme do Indiana Jones, os caras foram atrás também da arca. Exatamente isso. Isso está documentado no livro do Sidney Kirkpatrick, que é As Relíquias Sagradas de Hitler. Aí eu tive que falar o nome, né? Esse livro é sensacional, todo baseado em documentação histórica, e ele começa... o autor disse que é um true crime da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começa com um alemão naturalizado americano, que é o Walter Horn, né? Que acho que é um tenente-coronel, que recebeu do general Patton, que foi um general muito famoso da Segunda Guerra, recebeu a missão de resgatar as relíquias sagradas que estavam com Hitler no final da Segunda Guerra. Então ainda estava rolando a Segunda Guerra, estava no final, e esse cara foi com um pelotão. Esse cara era oficial de inteligência do exército americano. Um alemão, falava alemão fluentemente, né? Estudou na Alemanha e tudo, naturalizado americano. Ele foi de volta à Alemanha num pelotão de inteligência de operação especial,
para resgatar essas relíquias. O problema é que quando ele chegou no bunker do Hitler lá, não tava a lança nem a coroa que eles estavam procurando. E sumiu ou já foi devolvido? Até Sumiram. hoje? Eu não sei exatamente onde é que tá, porque eu não me lembro desse detalhe no livro, mas ele mostra uma réplica. E é interessante ter uma entrevista com o Kirkpatrick, que é o autor, ele fala, eu tô com uma réplica da lança. Essa réplica foi usada no Constantine, no filme. É mesmo? Olha que interessante, né? Fazendo uma conexão com a cultura... Que hora que eles usam? Eu não me lembro, Também cara. não Fiquei lembro tentando daí. lembrar a hora que isso entra na jogada lá, mas... Constantine é do malucão lá do Watchmen também, né? Como é que é o nome O dele? Alan Moore? Alan Moore. É dele, Eu né? acho que não foi ele que... Não sei se ele criou. Ele chegou a Pode dar um ser, espetáculo ali, pode né? ser. Que era baseado no Sting, né? O visual do Sting. Sim. Que é uma obra interessante pra caramba também, né? É. Talvez ele tenha criado no Monstro do Pântano, deve ter aparecido. Sim. Mas pode ser. Então, esse Walter Horner é o Indiana Jones, pô. É esse cara que tá em busca das relíquias pra tomar de volta dos alemães. Então, realmente, eles estavam atrás, inclusive, da Arca da Aliança, igual você falou. E eu fiquei impressionado, porque eu fui criado assistindo Indiana Jones, né, meu irmão? Aí eu, marmanjo já, O cabelo cálice, branco, falei, caraca, tem fundo de verdade isso aí, mano. Santo Graal. O Graal, eles estão... O Himmler, principalmente, era ficcionado pelo Graal e pela Arca. Esses caras aí estavam realmente buscando isso. Porque eles acreditavam que ia liberar um poder de Deus, o que Que era? eles, com essas relíquias, eles conseguiriam mobilizar esse vril, que seria... Eles poderiam criar uma arma de destruição em massa. E talvez isso tenha dado uma vantagem competitiva bélica para os Estados Unidos, porque enquanto os Estados Unidos estavam fazendo o projeto Manhattan, criando a bomba atômica, eles estavam investindo mais nessa parte mística e na questão mais antigravidade eletromagnética. Ah, é? É. Então aí... Que acabou não dando em nada. Dizem que eles envolveram uma espécie de... como se fosse um OVNI, né? É um disco Que é voador. o The Bell, né? Que é o sino, que era de antigravidade. Mas aquilo, perto da bomba atômica, né? Não tinha tanta força. E também que os alemães acabaram sendo esmagados de um lado pela Rússia, do outro pelos americanos e os aliados, né? Não deu tempo deles desenvolverem. Mas a grande questão é que no livro do Kirkpatrick, ele mostra que eles tentaram fazer o terceiro Reich, mas deixaram tudo pronto para o quarto Reich. Então, algumas dessas relíquias e alguns desses projetos, eles transferiram, por exemplo, para a América do Sul e continuaram continuaram esse projeto na Argentina, por exemplo, no Uruguai, né? Ah, é? E no Brasil também, porque o Joseph Mengele oficialmente morreu aqui no Brasil, né? Verdade. Dizem que não, né? Que ele tá vivo até hoje. Só que é muito difícil de reconhecer, porque ele é muito gordo, um cara que pesa mais de 100 quilos. Então a fisionomia dele estaria diferente. Mas o cara estaria com mais de 120 anos, eu acho, né? Não me lembro exatamente. Mas dizem que tem uma conspiração que ele não morreu afogado em Santos, não, né? Como a história oficial diz. Tem até um livro meio exótico aí de que o Hitler tinha morrido aqui no Brasil, né? Que tiraram até uma foto dele, Sério? velhinho. Tinha essa teoria? Tem essa teoria. Tem até as fotos dele, velhinho, com a esposa brasileira. Mano. Nas teorias muito doidas, né? Mas assim, essa parte de que eles estavam buscando as relíquias e realmente queriam achar a Arca da Aliança, e o Hitler acreditava que com a lança ele seria invencível, tá muito bem documentado no livro As Relíquias Sagradas de Hitler. E eles tinham realmente essa visão mística de que eles são descendentes dos deuses. Aí eu... Quem seria o cara? Ah. É meio... A pesquisa é interessante, assim, eu não parei pra destrinchar, mas parece ser bem documentado, mas é surreal, né? Surreal imaginar isso aí, né? Parece o Marquito. Marquito, né? Mas essa busca do ocultismo era uma coisa pessoal também do Hitler? Ele pessoal também. Ele tinha essa... Por que ele tinha essa fixação? Ele tinha uma religião, alguma coisa? Então, eles tinham essa ideia das religiões nórdicas tradicionais, né? Então, eles achavam realmente que eles eram descendentes dos povos, eles chamam de Lemúria, né? Que eram os lemurianos lá da Atlântida, e que eles são os herdeiros dessa raça de semideuses que governavam o planeta Terra antes do cataclisma, né? Ou o evento que aconteceu que afundou a Atlântida, né? Inclusive, a gente já falou sobre isso, que existem pirâmides ali no litoral de Cuba, né? No oceano ali, no Oceano Atlântico, né? Atlântida, o Oceano Atlântico é de onde era a Atlântida, né? Então, é estranho isso, né? Submersos? Pirâmides submersas. É fácil de achar também, se a galera quiser procurar. Olhada. Tem do National Geographic, Discovery Channel, você tem várias matérias, né, sobre isso.
É estranho, né? Porque a impressão que se tem é que havia civilizações ali e aquilo afundou, né? Isso aí tá lá no fundo do mar, Que né? doideira, cara. É claro que os caras não construíram isso no fundo do mar, devia ser superfície que afundou, né? Meio que confirmando, entre aspas, a história que Platão traz no trabalho dele da Atlântida, né? Dizendo que era uma civilização muito avançada que afundou, né? Teria afundado. Então, assim, o que era essa religião dos alemães? Nós somos descendentes de uma raça de semideuses e essa raça remonta à antiga Atlântida e nós que temos o direito de governar o mundo e a humanidade. Nós vamos governar se nós conseguimos mobilizar esse poder espiritual que a gente teve acesso nos tempos antigos, chamado Vril, né? E essas reuniões aconteciam dentro da sociedade Thule, que é uma sociedade secreta. Eles estavam querendo criar armas e ao mesmo tempo estavam tentando criar super soldados. Super soldados paranormais também. Não. Ou são os americanos que Não, estavam... na verdade, os americanos continuaram esse projeto. Ah, é? Porque a Operação Paperclip, né, que é famosa, o que acontece? Quando O que era essa operação? quando os americanos venceram a Segunda Guerra, em vez de mandar todos os cientistas top de linha alemães pra cadeia, eles deram salvo-conduto pra alguns, né? Vem aqui. Ele falou, ó, tem duas opções. Ou você vai pro Chilindró eternamente, pega até uma pena de capital aí, ou você vem trabalhar pra cá. Qual que você prefere? É a história do Werner von Braun, né? O Werner von Braun era da SS, que era top de elite dos caras, né? O cara tinha que comprovar 10 gerações de raça ariana pra conseguir participar da parada. É difícil, né? Fazer essa genealogia aí. Você volta quase em Adão e Eva, né? Total. Esse cara criou a NASA, pô. Foi cooptado, falou, ó, pô, a gente gosta muito de você é um cara brilhante, então... Ele fazia pesquisa de propulsão. Ele era um cientista aeroespacial, né? Ele que fazia as aeronaves, né, da Luftwaffe, né, que é a Força Aérea Alemã. Ele que fazia os foguetes, os mísseis e as aeronaves. E devia estar muito à frente da galera. Né? Tava bem à frente. É um negócio assim que você assiste lá Capitão América Primeiro Vingador, você vê o Caveira Vermelha, né? Aquele grupo ali da Hydra. É. Então, é como se a Hydra existisse mesmo, só que fosse esse grupo dos caras do ocultismo, né? Você vê o Caveira Vermelha falando que a gente vai restaurar o poder dos deuses e tal. Era isso. Essa ideia. Era essa ideia. E esqueci o nome do coroa lá, que era o criador lá da Marvel lá. Stan Lee. Stan Lee. O Stan Lee se inspirou nessas histórias, pô. Ele conhecia isso tudo, né? Isso tá no livro Our Gods Wear Spandex, que em português ia ficar estranho, né? Nossos deuses usam lycra. Em português ficou Nossos Deuses São Super-Heróis, que é um livro de um cara chamado Christopher Knowles, não é Nolan não, Christopher Knowles. Nesse livro ele mostra toda a inspiração das histórias em quadrinhos nessas histórias místicas aí da Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele fala da Batalha Mística da Inglaterra, que é um tema incrível, que tem tudo a ver com essa história toda que a gente tá falando. Que batalha seria essa? Essa história é incrível, é sensacional, porque tá em vários arcos narrativos das histórias em quadrinho, da cultura pop, né, nerd. A história foi a seguinte: em 1939, quando começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, uma britânica chamada Dion Fortune, que era da Golden Dawn, a mesma sociedade que o Crowley participava, e ela era próxima ao Crowley, né? Ela teve uma ideia era muito nacionalista, né, patriota ela, de entrar na guerra, mas em vez de ser dando tiro, entrar com a magia. Ah, é? Então ela montou uma equipe de magos para poder vencer os alemães na guerra. Então a história, ela tem um livro, né, The Mystic Battle of England, um negócio assim, ou Mystic Battle of Great Britain, né? Como é que ela fazia? Ela dizia que naquela época tinha muita restrição de movimentações e de encontros, inclusive porque o templo dela foi bombardeado pela Força Aérea Alemã, né? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial os alemães não conseguiram invadir por terra a Inglaterra, mas eles bombardearam a Inglaterra inteira, né? Os caras iam pro metrô, era uma coisa terrível, né? Quem estudou um pouquinho vê esse drama, né, de Londres. Então Londres foi completamente bombardeado e o templo dela foi bombardeado. Então eles não conseguiam se reunir para fazer os encontros místicos lá, para fazer as magias contra os alemães, né? E na verdade os alemães tinham os bruxos também, que estavam jogando a maldição para cima da Inglaterra, né?
Então teve uma batalha de bruxos. Foi a história interessante pra caramba. Batalha de bruxos, tipo Merlin versus Exatamente. A outra lá, a mulher, né? Que eu esqueci a... Morgana. Morgana, né? É. Nesse nível. Ou no nível do Mágico de Oz, né? É. O Mágico de Oz, você tem a bruxa do bem e a bruxa do mal, né? Na verdade, o Mágico de Oz tem tudo a ver com essa história, né? É mesmo? Ele é mais antigo, mas acabou acontecendo quase que um Mágico de Oz, né? Agora tá lançando o filme recente aí, o Wicked, né? Que é inspirado no Mágico de Oz, que é com a Ariana Grande, né? É a mesma coisa, bruxa do bem, bruxa do mal, uma brigando com a outra. Que na verdade era o que o Crowley já tinha escrito, não sei se foi em 1914, no livro Moonchild, né? O livro Moonchild é um livro interessantíssimo do Crowley, que é uma ficção que conta uma história de uma batalha mística entre bruxos do bem e bruxos do mal. E é claro que o Crowley é o bruxo do bem na história, né? Ele pegou vários amigos, o bruxo dele mudou o nome, né? O nome dele eu esqueci, era Cyril Grey, um negócio assim, o nome do Crowley, né? E a ideia era que eles usariam a energia etérea do universo para criar um filho divino, um filho especial. E esse filho seria o salvador da humanidade. E aí o bruxo do mal quer matar essa criança e impedir esse projeto, né? Então é uma história interessante pra caramba. E dizem que esse livro Moonchild foi o protótipo do Mágico de Oz, né? Que o Mágico de Oz é totalmente crowleyano dentro desse conceito do filho da lua, né? O Moonchild é uma criança mas a Dorothy seria esse filho ou não? Eu não me lembro exatamente. Tinha alguém que... Tinha algum bebê que ia nascer no Mágico de Oz? Eu me lembro disso. Ela tá... Talvez seja a Dorothy, que seja essa salvadora, né? Transportada, né? Do mundo dela pra lá. Por engano, né? Porque ela tava no câncer, né? E tem um furacão, ela é transportada. Só que aí a casa cai em cima da bruxa má, né? Mas ela, pra voltar pra Kansas, ela tem que encontrar com o Mágico de Oz, né? É. Então acho que essa jornada é uma jornada mística, né? Isso aí é quase que um rito de Abramelin, né? De você encontrar seu anjo da guarda e tal. Então, assim, isso aí tem um link interessante, porque isso que Crowley escreve num livro de ficção, o discípulo dele nos Estados Unidos, o representante dele nos Estados Unidos, que é o Jack Parsons, fez na prática, com o chamado rito de Babylon. O rito de Babylon são eles tentando criar um filho concebido espiritualmente, quase que virginalmente ou sem relação, se inspirando em Jesus e também Pedro Abelardo e outras histórias, né? E no mito de Horus também, porque teoricamente Isis ficou grávida sem ter relação, né? Foi uma gravidez espontânea. Para quem não lembra da história, né? No Egito você tinha o Osíris, que era um deus do bem, e o Sete, que era do mal. E aí, com tipo Caim e Abel, né? O Sete tinha inveja do Osíris, matou o Osíris e, para dificultar a ressurreição dele, esquartejou o corpo e espalhou pedaços do corpo pelo Egito todo. E aí Isis, a esposa, né, a viúva ali, ela reúne os pedaços, mas ela não encontra o órgão reprodutor, o fálus, né? E aí o que ela faz? Ela usa um órgão postiço de madeira, mas miraculosamente ela consegue engravidar mesmo com esse órgão postiço. E gera o Horus, que é o filho divino que vai trazer a era de Horus, que é a era de Aquários hoje, né? Crowley falava sobre a nova era, que na verdade era a era de Horus, né? Era Horus voltando a reinar e o cristianismo sendo superado, né? Que é isso que a New Yorker colocou recentemente lá, falando que Plutão estava alinhado com Capricórnio, e isso representava uma nova ordem mundial também. Então, o Jack Parsons, ao mesmo tempo que ele fundou a JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, que existe até hoje, que faz os foguetes da NASA, sempre que você vê imagens da NASA, tem JPL no cantinho, assim. É essa empresa. Ele fundou a JPL e fundou também a Parsons Company, né, em Pasadena, na Califórnia. Só que em Pasadena, na Califórnia, era interessante que num determinado centro ali da cidade, você tinha numa esquina a JPL, na outra a Parsons Company, na outra a sede da OTO, que é a Ordem do Templo Oriente, que é uma sociedade secreta, né, que o Crowley não criou, mas assumiu o controle. Uma sociedade vem da Alemanha e ele, como britânico, assumiu o controle. E o representante da OTO nos Estados Unidos era o Jack Parsons. Então o cara que fazia foguete para a NASA, ao mesmo tempo, estava tentando criar o filho divino que ia trazer a Era de Horus. O negócio é uma história muito louca, né? E ele, junto com o Ron Hubbard, que é o fundador da Cientologia, né? Escritor. Tá naquele filme O Mestre, né? Não sei se você lembra. Filme interessante também, acho que é do
Paul Thomas Anderson, que é um diretor que eu gosto mais, que fez o Magnolia, que é um filme interessantíssimo. É Embriagado de Amor, mas Pô, qual? Só filmaço. Só filme de alto nível, né? É um dos meus diretores prediletos. E o Ron Hubbard, que inventou a ideia da Dianetics, né? Era um escritor de ficção científica, né? É. Que, tipo o que aconteceu com o Lovecraft, né? Que criou uma história de ficção que vira uma espécie de culto, né? Os cultos de Cthulhu, né? Os cultos Lovecraftianos, né? Que o Neil Gaiman e o Alan Moore conhecem muito e gostam muito, né? Monstro do Pântano é quase Lovecraftiano total, cara, né? Tem esses deuses transugatianos e tal. Então, assim, o Ron Hubbard, ele, através de uma ficção científica, ele acaba entrando numa religião em cima daquilo, né? Ou ele cria a religião da cientologia inspirada na ficção científica dele, né? Que é a religião, pra quem não sabe, das celebridades, né? Do Tom Cruise e tal, do John Travolta, né? Que frequentam lá. Então, assim, o Jack Parsons, junto com o Ron Hubbard, foram pro deserto na mesma época que os caras, que o Oppenheimer estava fazendo os testes da bomba atômica lá no laboratório de Los Alamos. Sim. No mesmo local onde eles estavam fazendo esses testes, eles fizeram o rito de Babylon, que era um rito de magia sexual para tentar criar esse filho divino e trazer o espírito da Babilônia de volta para nossa dimensão para iniciar a nova ordem mundial, que é a Era de Horus, né? Então, isso que o Jack Parsons está fazendo é inspirado no Crowley, que é inspirado no Moonchild, que é inspirado, que tem a ver com o Mágico de Oz, mas é algo que os alemães já mexiam com isso também, através dessas ideias místicas de você criar bebês concebidos em contextos ritualísticos que nascem com poderes excepcionais, entendeu? Então, com o projeto Paperclip, quando os Estados Unidos pegam o Wernher von Braun, o Joseph Mengele, toda essa galera e levam esses cientistas top para os Estados Unidos, eles não levam apenas os engenheiros espaciais, eles levam também os ocultistas, né? Então, uma parte da CIA vai trabalhando em cima de controle mental, controle comportamental, e é por isso que o projeto MK Ultra é com a letra K, eu sempre lembro essa ideia, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, foi documentado na Comissão Church em 1974 nos Estados Unidos. Eles tentando investigar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo, eles esbarraram nesse projeto de controle mental da CIA, né? Que usava substância para tentar manipular os caras para cometer atrocidade lá e matar os outros, né? Fazer uma lavagem cerebral no cara. Né? Então, eles esbarraram nesse negócio chamado MK Ultra. Aí eu falo, por que é mind control? E por que o K? Por que o K? Porque é em alemão, pô. Control. É controle em alemão, né? Com K. Então, vem da Alemanha isso. Vem do Mengele. Eles já estavam trabalhando em cima disso. Então, assim, sem você entender esse componente esotérico dos alemães na Segunda Guerra Mundial, você não entende muito bem o que está em jogo ali. Por que ele queria a Arca da Aliança, a lança de Longino, essa coroa dos imperadores romanos. O que está em jogo é, na verdade, ele derrotar também as outras civilizações da Atlântida que sobreviveram ao dilúvio, entre aspas. Sim. Por quê? Sobreviveram alguns arianos, mas sobreviveram os inimigos deles também. Os povos com os quais eles brigavam. Quem é esse povo que sobreviveu? Pô, na Bíblia você tem ali o dilúvio, que seria a queda de Atlântida, ou a queda de Númenor, né? Pra quem conhece o Anéis, né? E você tem o quê? Deus manda o cara fazer um barco e entra a galera no barco, né? O Noé com os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e entra as mulheres. Então são 8 pessoas, né? Então 8 pessoas sobreviveram à queda de Atlântida ou ao dilúvio. E dessas 8 pessoas, você tem Sem, Cã e Jafé. O Jafé dá origem a quem? Dá origem ao povo europeu. Dá origem aos nórdicos. Mas o Sem dá origem aos semitas. Então, o Hitler, inspirado nessa ideia da teosofia da Atlântida, ele entra numa neura que eles só conseguiriam realmente ter o poder pleno se eles eliminassem os outros povos da Atlântida que sobreviveram, que são os inimigos dele, que são quem? Os semitas, que é o povo de Israel. Então ele entrou nesse negócio que se ele eliminasse os caras, ele ia estar liberado para dominar total. A inspiração dele para fazer todas aquelas atrocidades que ele fez tem esse componente também, né? Mas é muito pouco falado. No livro,
as relíquias sagradas de Hitler, você vai ver isso claramente. É claro que existia uma lenda na Alemanha de que na Primeira Guerra Mundial eles perderam a guerra porque alguns grupos da sociedade alemã traíram a nação alemã. E eles dizem que um dos povos seria os israelitas, os judeus que tinham traído. Então tem essa ideia, né? Que alguns judeus ricos teriam passado para o outro lado e traíram eles. Então tem esse componente de que a gente precisa enfraquecer esse pessoal, que eles nos quebraram na Primeira Guerra. Mas tem esse componente místico também, que é muito forte, muito poderoso, sem o qual você não entende plenamente o que ele estava fazendo ali, né? E isso, nos Estados Unidos, tem relação com o projeto MK Ultra, vai ter relação com esses projetos do exército americano de soldados paranormais e vai ter relação com essa fabricação dos supostos super soldados, né? E aí aí já é um pouco mais difícil de você mostrar documentos disso, mas você tem testemunhos. Prova testemunhar é aceita na justiça, né? Então, vamos levar em consideração. Não vou dizer que é verdade, mas não é de todo absurdo. Pode ser que o cara tem problema psiquiátrico e ele tem transtorno psicótico e inventou isso, né? Tá delirando. Mas a gente tem, por exemplo, a história de um cara que eu não sei o nome real dele. O codinome dele é Robert Duncan O'Finian. Esse cara diz que ele foi cobaia de um projeto de super soldados. Inclusive, ele processou o estúdio do Identidade Borne, dizendo que é plágio da história pessoal dele. Só que ele perdeu, né? Acho que ele não conseguiu provar que era plágio dele. Apesar de que ele tinha escrito um livro antes chamado Innocence Turned Deadly, né? Inocência transformada em algo mortífero. Com o nome, né, o pseudônimo dele, Robert Duncan O'Finian, que conta uma história parecida com a Identidade Borne, né? Então acho que ele tentou falar, não tô dizendo que a história é real, mas eu publiquei um livro sobre isso e vocês fizeram parecido, né? Tem uma senhora aí que diz que Matrix foi copiado dela também. Também? Não sei se você já viu esse vídeo. Uma senhorinha meio idosa. E ela mostra o livrinho que ela escreveu, falou, não, eles copiaram meu livro. Então esse cara diz isso. E qual que é a história dele? A história desse cara é o seguinte, ele sempre teve uns pesadelos estranhos, negócio de guerra, ele dando tiro, bomba e tal, mas ele nunca participou da guerra do Vietnã, nem nada. Sonhos reais, assim. Pesadelos reais, assim. Então ele tinha esse tormento, ele era um cara meio problemático por causa disso, né? Que ele tinha uns transtornozinhos. Só que aí o que acontece? Ele chega a um ponto que, quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, eu acho que isso sei lá, meados dos anos 80, ele começou a ter, os americanos chamam de daydreaming também, começava a ter essas paradas acordado, não só sonhando. Aí ele falou, tô ficando louco, né, pô? Aí fez tratamento psiquiátrico e tal, ninguém conseguia descobrir o que era. E aí ele disse que, de repente, ele tava dirigindo, ele era do Kentucky, se eu não tô enganado, interior dos Estados Unidos, um cara assim do interiorano mesmo, mas um cara que praticava artes marciais, fortão, né, musculoso e tal. E ele falou que uma carreta jogou ele para fora da estrada, o carro capotou. E aí, o que aconteceu? Levaram ele pro hospital, ele quebrou algumas vértebras. Ele mostra ressonância com as vértebras, tudo quebrado até hoje, mas ele, tipo o Doutor Estranho, ele anda, fala, faz tudo mesmo, com tudo quebrado, né? No caso do Doutor Estranho é a mão, né? A mão. Ele viu um cara jogando basquete, né, no filme, né? Não lembro se na história em quadrinho é assim, né? E ele descobre que o cara tinha a coluna toda quebrada e tava jogando basquete. Ele falou, como é que é isso? Ele falou, não, porque tem um negócio lá no Tibete e tal, né? Aí deu a dica pra ele, né? Do ancião, né? Que depois virou a anciã por pressão da China, né? Você sabe dessa história? Não. A China não queria que tivesse um cara do Tibete sendo representado num filme hollywoodiano, porque eles têm uma inimizade com o Tibete. Então tiraram um ancião tibetano e botaram uma mulher nórdica, né? Sei lá, anglo-saxã, né? Que é a Tilda Swinton, né? A atriz. Porque a China patrocina muito, né? Os estúdios de Hollywood. Então, esse cara disse que quando jogaram ele pra fora da estrada, ele foi pro hospital e botaram ele numa máquina de ressonância. Ele disse que na hora que ele entrou na máquina de ressonância, embaralhou tudo. Ele começou a ver aquelas cenas, ele falou, cara, tô louco, vou morrer e tal. E aí, ele falou, cara, tô totalmente louco. Começava a vir as imagens de tiro, não sei o quê. E aí uma vez, ele tava na rua, aí um cara cumprimentou ele. Falou, e aí?
Aí ele, pô, não te conheço não, cara. Pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, o que no Vietnã, pô? Como assim? Nunca lutei no Vietnã, não. Esse coroa faleceu. O coroa chamava Dave Corso, era o nome do cara. É o nome real mesmo. O outro é um nome fake, né? Que é Robert Duncan O'Finn. E aí ele falou, não, cara, a gente participou lá, você era moleque. Porque o cara era bem mais velho que ele, né? Aí ele falou, pô, eu participei da Guerra Vietnã com 15 anos. Ele falou, você era de um pelotão especial de paranormais e tal. Aí ele, que isso, rapaz, tá maluco? E o cara falou, não, peraí, deixa eu te contar essa história. E aí o cara conta a história pra ele. E ele fala, cara, então a minha memória da minha adolescência é toda fake, pô. E aí ele começa a conversar com os amigos. Poxa, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava onde? Os caras falaram, sei lá, cara, você sumiu, seu pai falou que você tinha viajado, que você foi estudar fora. Aí ele falou, eu me lembro da gente aqui na cidade natal. Aí ele descobriu que as memórias dele eram meio falsas. E aí... Cara... Aí ele falou, cara, se eu fui do exército, deve ter algum registro. Aí ele só achou um registro dele tendo um atendimento médico no exército. Um boletim médico dele. Então ele achou tipo uma prova de que ele fez alguma coisa no exército, mas ele não se lembra. E aí... Total Recall lá. Tipo, Vingador do Futuro, né? Nesse nível. E aí, hoje a gente sabe que implante de memória falsa é um negócio meio fácil, né? De fazer. É mesmo? Através de manipulação mental. Sensões de... Porque a gente sabe que quando a memória é bem plástica, né? Bem fluida. Quando você lembra, ela é como se tornasse editável novamente. Hoje isso é muito usado para transtorno pós-traumático para militar, né? Para o cara tentar refazer essas memórias e substituir por memórias positivas, né? Então, o que ele descobre? Ele descobre, assim, a conclusão, né? Que quando ele tinha 6 anos, ele descobriu que o pai era da CIA, ele não sabia. O pai era um agente secreto da CIA. E o pai ofereceu ele para um projeto abaixo do guarda-chuva MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, que era um projeto de super soldados. Qual que era a ideia? O pai levou ele para um centro comunitário lá da cidade, e aí ele chegou lá, tinham várias crianças sentadas no chão tentando montar quebra-cabeças. E aí deram um quebra-cabeça bem complexo para ele, que uma criança de 6 anos teria muita dificuldade de montar, e ele montou. Só que aí ele falou que quando ele montou, uma mulher falou com um sotaque meio alemão, falou, encontramos um, we found one, só que com um sotaque estranho. E ele descobriu que essa mulher era alemã mesmo, o nome dela era Helga, e ela veio com o projeto MK Ultra, Paperclip, quando eles trouxeram esses cientistas alemães, e ela estava trabalhando na CIA fazendo esse projeto. Como é que era o projeto? Primeiro, quando ela falou encontramos um, não é encontramos um gênio, é encontramos um receptor. Porque ela estava controlando a mente dele à distância, por telepatia. O quê? Entendeu? Aí o que ele contou é isso, né? Sei. Então ela montou o quebra-cabeça através dele. Cara... Ela pilotou ele. Sei. Então ela ia de criança em criança tentando pilotar. E não conseguia. Ela conseguiu. Por quê? Ele diz que o paranormal, que não é o guerreiro, é o sender, é o que envia. E o soldado paranormal é o receiver, é o que recebe. Então ele... foi treinado para ser o soldado paranormal que recebe as coordenadas do paranormal, que é só o psíquico. Então, e outros foram treinados para ser só os paranormais, sem ser soldados e saber dar tiro e jogar bomba. Então ela estava procurando esse receptor, ela encontra ele, aí o que eles fazem? Esse cara, ele não... Aí a teoria do Manchurian Candidate, né? Que é um filme antigão com o Frank Sinatra fazendo o papel principal. Foi refilmado com Denzel Washington, né? Denzel Washington fez o filme... Em português ficou Sob o Domínio do Mal, né? Eles mudam... É engraçado como é que muda o título, né? Sob o Domínio do Mal. Com aquele Liev Schreiber, né? E o Denzel Washington. A história é incrível desse filme, é interessante. A história é a seguinte. Um pelotão americano estava na Guerra do Golfo e eles foram atacados, ficaram cercados, e um dos militares foi um herói que salvou todo mundo. Esse militar que foi o herói, não é o Denzel Washington, é o outro, ele estava se candidatando a presidente americano, ou senador, alguma coisa assim no filme, que é o Liev Schreiber. Só que aí o Denzel Washington, ele começa a ter uns pesadelos também, a história é bem parecida. Ele descobre que aquelas memórias eram falsas, que aquele cara não era herói de nada, que aquele evento heróico não aconteceu. Eles inventaram um herói falso, fazendo lavagem cerebral nos caras lá no Oriente Médio. Detonando a memória dos caras.
E aí no filme tem umas cenas interessantes que o Denzel Washington descobre um implante no ombro dele, aí ele corta assim com um estilete e tira o implante, que o implante era tanto para controlar a memória, para não embaralhar, quanto de localização, né? Rastreamento. E aí tem uma cena interessante pra caramba que bate com esses relatos malucos desses caras, que esse que era o herói que estava sendo colocado para ser o presidente americano, ele tá num quarto de hotel, aí de repente toca o telefone, ele atende o telefone, o que falam no telefone é o gatilho para ele passar para outra personalidade, ou ficar hipnotizado. Tipo o Soldado Invernal. Tipo Soldado Invernal, né? Aquele livrinho vermelho com os códigos, né? Aí ele fica assim, aí ele vai em direção ao armário, ele abre o armário, dentro do armário tem uma porta secreta, ele abre uma porta, tem um laboratório dentro do... escondido no hotel, com os caras totalmente de preto, assim, com armas, né? Sim. Mas uma roupa totalmente preta, sem nenhuma marcação, que eu já ouvi... Olha lá. Sob Domínio do Mal, esse aí. Sensacional. Meryl Streep também, elenco bom, elenco de alto nível, tá? Então, mesmo diretor do Silêncio dos Inocentes, que é um filmaço também, né? Então, filme interessante aí pra galera que quiser assistir aí. Dicas de filme sempre boas, né? Vilela sempre traz umas dicas maneiras de série, né? Eu contribuo com alguns filmes aí também, Jonathan série. Demme, tava tentando ver Ver o nome ali, né? Embaixo tá escrito The Manchurian Candidate, né? Que é o termo original. Manchúria vem da Guerra da Coreia, né? Dizem que os americanos descobriram esses projetos de controle mental, de super soldado, durante a Guerra da Coreia, porque os chineses e os japoneses faziam isso, né? Por isso que é da Manchúria. E aí, esses caras todos de preto que trabalham nesses projetos, eu já vi vários relatos sobre isso, eles chamam esses caras de ghostwriters. Por quê? Eu não sei porque que é ghostwriter, né? Ghostwriter, pra quem não sabe, é o cara que escreve um livro pra alguém e o cara só bota o nome. Alguém famoso e o cara famoso coloca só bota o nome. Esses soldados que são relacionados a esses projetos altamente sigilosos, eles sempre andam com helicópteros sem nenhum... Todo preto, sem nenhuma identificação. E eles são os caras todas sempre assim. Às vezes eles saem na rua com a moto toda preta, com a roupa toda preta. Eles chamam esses caras de ghostwriters, né? A primeira vez que eu vi foi um veterano do exército chamado Dan Burrish, que falou sobre esses ghostwriters. Aí eu sempre ouvindo essas histórias, né? Que eu me amarro nessas histórias malucas, né? Também gosto. Aí, de repente, eu olho no filme, cara, é a mesma parada. O cara manipulando a mente do cara, e os caras todos de preto. Eu falei, esse maluco... Ou eles estão se inspirando nessas histórias, ou eles estão baseando em fatos reais. Aí tem só uma nota de rodapé. Tem um cara que conta essas histórias malucas, que não viveu, mas ele conta. Eu acho que ele já faleceu, já num gordão chamado Jordan Maxwell. Esse cara, do nada, recebeu em casa um convite do George Lucas para uma reunião lá na Disney. E ele falou, pô, esses caras querem o quê comigo, hein? Ele chegou lá, ele disse que o George Lucas falou para ele, ó, a gente ama o teu trabalho e peço até licença, mas várias das ideias que nós tiramos da tua obra aí. Então, assim, eu não sei se esses caras acompanham essas aspirações e inventam as histórias em cima, ou se eles estão falando coisas que eles creem que é verdade mesmo. Tem uma outra história interessante, que é de um escritor americano que já faleceu, chamado Thomas Horn. E esse cara disse que a família dele é cristã, ele era pastor, mas eles tinham um segredo entre eles, da família, que eles não falavam pra ninguém, de que a filha tinha sido abduzida por alienígenas. Porque quando ela era criança, ele lembra que a irmã era um pouco mais nova que ele. De repente, Cara, eu tô olhando na internet, toda hora tem um corte. E aí é o seguinte, você também tá vendo um corte meu aí ou não? Só que é o seguinte, você faz dinheiro com corte? Você fica usando esse celular igual um Zé Droguinha ou você quer fazer riqueza? Então é o seguinte, você vai clicar aqui, eu vou te ensinar. Meu time vai te ensinar como é que faz pra enriquecer com corte. Para de cortar essa oportunidade, para de ficar cortando pro próximo vídeo. Vai aprender a cortar vídeo. Clica aqui, bora. É a hora de enriquecer com corte na internet. Vamos.